Eu sou Gilberto Peçanha Ribeiro, sou professor aqui da Universidade Federal de São Paulo, aqui de Santos, do litoral de São Paulo, né? Aqui tem uma unidade que são dois institutos, tem o Instituto do Mar e o Instituto de Saúde e Sociedade, e aqui no Instituto do Mar eu estou desde 2013, e o Observatório da Dinâmica Costeira, que é o programa de extensão que a gente criou aqui no ano passado, esse ano ele está com promoção dessas palestras que a gente tem compartilhado, né, proporcionado. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma página, para justamente vocês acompanharem comigo. Acho que todos devem estar vendo uma página, né, com a palestra do professor Paulo, né? Sim. Ok? Então, as palestras que estão sendo promovidas, elas são ou pelo Instituto das Cidades, que existe na Unifesp, na Zona Leste de São Paulo, é um campus novo, o curso de Geografia inaugurou esse ano, né? Em março, o curso de graduação novo aqui da própria Unifesp. Eu dei aula na primeira semana somente, logo depois veio aí a pandemia, mas é um projeto interessante demais aqui da Unifesp, dessa frente de trabalho, com 15 professores no campus da Zona Leste, né? E aí o curso de Geografia está muito bem estruturado, a gente tem aqui trabalhado de forma remota, iniciando aí o semestre letivo já há algum tempo com os alunos, e nós aqui da Universidade Federal de São Paulo temos esse Observatório da Dinâmica Costeira, que é uma parceria do Instituto do Mar com o Instituto das Cidades, na pessoa do professor Anderson Cazu, né, um arquiteto urbanista que trabalha com produção do espaço urbano, é meu parceiro lá no Instituto das Cidades. O Instituto das Cidades se localiza na Zona Leste de São Paulo, em Itaquera. E esse Observatório da Dinâmica Costeira, temos participações de pessoas do Brasil inteiro, que eu digo de espalhados, né, em alguns locais do Brasil, pesquisadores do IBGE de Recife, da Federal do Espírito Santo, da Unesp de Registro. Eu vou daqui a pouco no chat colocar o link aí para vocês conhecerem esse observatório. E essa palestra que vocês estão vendo aí é a de hoje, né, com o professor Paulo Fernando Bava de Carvalho. Eu agradeço desde já ao professor Paulo, que está conosco aqui agora. A temática trazida aí para a gente compartilhar hoje é a arqueologia subaquática em zonas costeiras, um pé dentro d'água e um pé fora dela, né? E na sequência a gente vai ter, na sexta-feira, uma palestra com o professor Miguel Freire, cineasta da Universidade Federal Fluminense, fotógrafo, também às 16 horas, a gente tem fixado esse horário de 16 horas, que vai trazer aí a temática de ciências e expressões artísticas. Vocês estão vendo o slide aí dele, não estão? Acho que sim, né? E aí o professor Miguel Freire, ele foi o diretor de um documentário ficcional que foi produzido por mim em 2006, e aí a gente vai ter essa vivência com o professor Miguel Freire a respeito dessa experiência de trabalhar a erosão em Atafona, né? Tem muita coisa de palestra desse observatório que tem o foco na parte de erosão costeira e trabalhando o litoral de São Paulo e litoral norte fluminense. Teremos aí no dia 16 de setembro o professor Ítalo Ferreira, engenheiro agrimensor da Universidade Federal de Viçosa, vai trazer uma colaboração aí com a parte mais tecnológica, técnica, trabalhando batimetria, sistemas e sensores novos que são usados em mapeamento batimétrico, também de forma bem bacana. Ele aceitou o convite para participar conosco nesse elenco de palestras, né? Essa palestra que está na tela aí, eu ainda não fechei ainda quem será o convidado, né? Eu abri aí para, inclusive, pessoas se candidatarem. Vai ser dia 22 de setembro, ambientes deposicionais fluvio-marinhos. A gente vai trazer uma temática aí dos ambientes do litoral, trabalhando planícies fluvio-marinhas também, associadas a comparações e estudos voltados para a geomorfologia. A minha intenção é trazer um pouco o rio Mississippi, nos Estados Unidos, e também algumas planícies costeiras aqui no nosso país. Na sequência, teremos aí o professor Henrique Almeida, professor da Federal de Alagoas. Ele é engenheiro agrimensor, ele tem aí experiência na área de geomorfologia costeira. Essa palestra dele vai ser no dia 29 de setembro. Setembro está cheio de palestra também. Às 16 horas, ele vai trazer aí um recorte do litoral de Maceió, de Alagoas, trazendo aí praias arenosas e sua evolução. Na verdade, as fotografias que estão aí não são somente
de Alagoas, mas a gente vai ter um foco do próprio professor Henrique no que ele tem feito de pesquisa em Alagoas, principalmente no município de Maceió, né, na capital. Nós teremos com grande satisfação, teremos aí a participação da professora Fernanda Padovese Fonseca, da USP, Geografia, São Paulo, que vai trazer uma temática aí sobre os efeitos do mapa da globalização. Essa palestra era para ter sido ano passado, não aconteceu, problemas de saúde dela e também de agenda, né? Então, a gente vai ter isso no dia 8 de outubro. A professora Fernanda, de forma carinhosa, aceitou o convite, muito simpática, muito bacana. Ela vai trazer a discussão aí da globalização numa perspectiva crítica. Também é um evento promovido pelo campus da Zona Leste do Instituto das Cidades. Teremos também na sequência, em outubro, dia 10 de outubro, a doutora Cristiane Amarante, arqueóloga subaquática. Ela é doutora pela Federal de Sergipe, foi orientada até pelo professor Paulo Bava, que está aqui conosco hoje. A Cristiane vai trazer um relato interessante sobre as experiências que ela tem tido. Acho que vai completar um ano que ela está no sul de Portugal, no litoral português, fazendo trabalhos de pesquisa com escavações em sítios arqueológicos. Então, a Cristiane também, muito simpática, pela foto vocês percebem que ela é linda também, ela é fantástica, ela tem aí uma trajetória interessante, ela é de Santos, né? Tem arqueologia, fez mestrado em arqueologia na USP, em São Paulo, é historiadora na formação dela, e o doutorado foi na Federal de Sergipe, no doutorado que tem lá em arqueologia. Teremos aí Gilberto, sou eu, né? Vou trabalhar um pouco o assunto de navegação por estrelas, triângulo esférico de posição e determinações astronômicas. O nome é comprido demais, mas eu vou trazer um pouco a visão clássica de navegação por estrelas numa conversa, né, de 2 horas, nesse dia 13 de outubro, também pensando no caso aí de orientação para navegação, né? Esse assunto da margem para orientação, posicionamento e orientação, né, no mar, vamos dizer assim. Ainda na sequência teremos a doutora Maria de Oliveira, ela está em Baltimore, nos Estados Unidos, é uma pesquisadora, assim, terrivelmente excelente, né? Ela é geógrafa, com mestrado e doutorado na USP e trabalha saúde pública já há muito tempo. Ela está fazendo pesquisa lá na Universidade Johns Hopkins, que está fechada por causa de pandemia, e ela vai trazer uma abordagem sobre a geografia da saúde em Santos, né, em áreas urbanas. E ela é muito forte no geoprocessamento. Então, a Maria de Oliveira é uma geógrafa de mão cheia, uma das mais competentes que eu já conheci, assim, na área de geografia. De modo geral, na geografia, você tem pessoas que são destacadas mesmo, com empenho, né, nessa questão de pesquisas também. Ela estará conosco no dia 29 de outubro, trabalhando também uma outra oportunidade de palestra, envolvendo qualidade ambiental urbana do rio Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Ela vai trazer o que ela fez de pesquisa no mestrado. Maria Oliveira é excelente, simpática demais, compartilha o que aprendeu. Ela é uma pessoa, assim, incrivelmente bacana, né? E é isso aí o que eu tenho programado para vocês ainda nesse período agora, né? E eu estou em conversa com a professora Ana Calaça, que é historiadora da arte. Ela vai também estar conosco numa palestra aqui, vai trazer a questão da arte, né? História da arte associada ao mar e ao oceano, né? A gente aqui em Santos, nós estamos no Instituto do Mar, com essa parceria com o Instituto das Cidades, né? Então, na verdade, a gente tem aí a gente está ainda conversando para outras oportunidades, né? Daqui a pouco eu coloco no chat, pessoal, esses links e essas novidades aí. E eu vou pedir a vocês agora no começo, e vou escrever no chat à medida que vai chegando mais gente, para colocar o nome completo no chat, para efeito de lista de presença e para emissão de certificado. Se vocês não fizeram inscrição ainda no link que foi divulgado, podem fazer até hoje, meia-noite. Mas aí, depois dessa data, aí não vai ter direito ao certificado, que você pode baixar na internet, no site lá que vocês fizeram a inscrição previamente, tá bom? Eu agradeço aqui ao professor Paulo Fernando, né, Camargo,
Acho que é um outro, eu conheço o professor Paulo já há pouco tempo, ele esteve conosco dando uma palestra, né, presencial aqui em Santos, lá na Pinacoteca Benedito Calixto, né. Em 2019, todos os sábados do ano inteiro, praticamente, a gente teve a temática de arqueologia sendo trazida com pessoas que vieram voluntariamente colaborar aqui em palestras presenciais nesse espaço aqui em Santos, bem bacana, da Pinacoteca, né? Foi quando eu conheci o professor Paulo, e aí o que a gente programou, né, Paulo, é a gente ter 1 hora de apresentação do Paulo sobre a temática, com liberdade, com folga no tempo, tá, Paulo? E no tempo certo aí a gente abre para perguntas, né? Como a gente tem 64 pessoas presentes até agora, isso deve crescer mais um pouco, eu vou, na hora de abrir para perguntas, as inscrições serão via chat, que aí eu vou administrando o chat aqui em relação às inscrições para pergunta. Pode ser desse jeito, Paulo? Acho que é um formato legal, né? Quando tem Claro, claro. muita gente, a gente deixa aí, pede até para o microfone ficar desligado por enquanto. A gente tem um elenco de bastante gente aqui. E aí, Paulo, é com você agora. Você agora, eu vou fechar meu microfone também, havendo necessidade, eu abro novamente. Mas aí o Paulo agora, ele... Agradeço de novo, Paulo, você aí, o seu destaque aí nessa área de arqueologia subaquática, que desperta interesse sempre para muita gente, né? Na verdade, aqui deve ter gente curiosa para saber o que você faz no fundo do mar e no fundo do rio. O professor Paulo tem uma experiência também no Rio São Francisco, né? Mas isso deixa que ele vai falar com vocês aí. Obrigado, Paulo, é com você agora. Nada. Obrigado, Gilberto, pelo convite. Eu agradeço também a Unifesp, né, o Instituto das Cidades, o Instituto do Mar, e o Laboratório de Dinâmicas Costeiras, né? Eu vou falar um pouquinho bem brevemente sobre o currículo, para vocês verem como é que eu cheguei aqui. E aí depois a gente passa para a parte da apresentação mesmo do tema. Eu comecei, né, na graduação com ciências sociais, né? Muitas vezes o pessoal associa aqui do Brasil principalmente arqueologia com história, mas na verdade naquela época você podia começar em qualquer ramo das ciências humanas ou até mesmo na geologia, né? E depois fazer uma especialização em termos de mestrado e doutorado, né? E foi por aí que eu segui. Eu fiz a graduação em Ciências Sociais, né, na USP, o mestrado também na USP e igualmente o doutorado. O mestrado em Arqueologia, né, no Museu de Arqueologia e Etnologia, e o doutorado também. Ambos com a professora Maria Cristina Mineires Catamaki. E foi lá que eu acabei me dirigindo para essa área úmida da arqueologia, né? Acabei sendo colega do Gilson Rambelli, né, que agora está lá, assim como eu, na Universidade Federal de Sergipe, né? Eu estou licenciado, ele está na ativa, e também o Leandro Duran, né, que também está lá na Universidade Federal de Sergipe. Mas eu comecei aos poucos, ainda durante a graduação, né, fazendo especialização, iniciação à pesquisa. Comecei, na verdade, na área de arqueologia mediterrânea, e depois é que eu fui para a brasileira e histórica e subaquática. Acabou sendo um caminho, acabei mudando acentuadamente de área, e naquela época não existia graduação em arqueologia, né? Hoje em dia, já acredito que há uns 15 anos, pouco mais, pouco menos, existem por volta de 15 cursos de graduação em arqueologia no Brasil. O da Universidade Federal de Sergipe é um deles, né? E, na minha formação, eu acabei gradualmente indo para a água.
E naquela época a gente ainda... Na verdade, ainda havia muita restrição quanto à arqueologia subaquática, né? Que era tida como uma especialização do mergulho, de forma geral, né? Não no meio acadêmico, meio científico, principalmente internacional, mas aqui no Brasil ainda era muito associado a uma especialização do mergulho e muito associada a naufrágios. E aí está o primeiro ponto, que é a arqueologia subaquática de naufrágios é um tipo de arqueologia subaquática que pode ser feito. Existem outros relacionados a outros tipos de sítio. Por exemplo, se uma embarcação fundeia e as pessoas ficam lá por um tempo, isso acaba... as pessoas vivem naquela embarcação e o lixo vai sendo descartado no mar. Infelizmente ainda continua assim, mas antigamente, há 50 anos atrás, 100 anos atrás, isso era muito mais frequente. Então, embaixo d'água, se esse é um local constante de fundeio, formam-se sítios arqueológicos depositários. Outro sítio arqueológico depositário é referente a oferendas, né? Os resultados do 1º de janeiro ou do 2 de fevereiro, né? Da festa de Iemanjá, muitas vezes, ao longo dos anos, podem provocar acúmulos de material votivo, né, em alguns lugares. Isso pode ser, dependendo da antiguidade do culto, a gente pode ter um acúmulo, um depósito assim, de centenas de anos. Então, esse é um tipo de sítio depositário. Outros sítios depositários rituais, eles são bastante conhecidos no México, né, que são aqueles cenotes sagrados, onde oferendas eram jogadas naqueles, vamos dizer assim, lagos, que não são lagos. Mas há outro tipo de sítio, que é aquele sítio terrestre que acabou submerso, ou por uma movimentação, uma mudança do nível do mar, ou por uma erosão da linha de costa. Esse sítio pode ser uma fazenda, pode ser a área de um aldeamento indígena, ele acabou embaixo d'água. Ou também sítios arqueológicos inundados por reservatórios de usinas. E também há os sítios, originalmente embaixo d'água, que acabaram ficando em terra, como, por exemplo, naufrágios próximos da linha de costa, que depois, com aterros que vão sendo feitos ao longo dos tempos para ampliação de áreas das cidades litorâneas, eles acabam, muitas vezes, sendo enterrados por essa criação de terra, né? por esses aterros. Então, há uma grande diversidade de sítios possíveis e, para decepção de alguns aqui, eu praticamente não vou falar nada de naufrágios aqui. Eu vou falar mais dos outros tipos de sítio. Mesmo porque no mestrado, por exemplo, eu trabalhei com uma fortaleza, com fortificações, e uma delas estava submersa, né? No doutorado, eu já trabalhei com uma área portuária da cidade de Canané, que há vários naufrágios lá, mas tinha um principal, de um vapor de rodas laterais que afundou em 1858, com Dáquila, né? Que foi um dos objetos da tese do Gilson Randelli, e eu acabei trabalhando com ele, e depois abordei na minha tese alguns outros aspectos relevantes ao afundamento, ao naufrágio e à formação da cidade. Então, eu queria colocar
essa pequena abertura para vocês, para mostrar que não são só naufrágios, e muitos desses sítios, a maior parte deles está ligada à dinâmica terrestre, né? Então, nós temos nessa área de costa uma relação terra-água que é muito mais do que divisão, ela é muito mais do que a separação entre o seco e o molhado. Ela é uma área de encontro onde as pessoas vivem, trabalham, e onde chegam pessoas embarcadas, onde há pessoas coletando mariscos, jogando futebol, porque muitas vezes é a área mais plana de uma certa localidade, é a área onde está o porto, então é uma área de convergência muito mais do que de separação. Ainda sobre os aspectos iniciais, basilares assim, da arqueologia subaquática, é bom deixar claro que a arqueologia subaquática ela é a mesma coisa que a arqueologia feita em terra. Então, é uma ciência social que estuda a cultura material. Isso quer dizer, essa é uma frase curta, mas que quer dizer muita coisa. Nós não temos assim um princípio de antiguidade, assim, não só sítios antigos interessam para a arqueologia. Muitas vezes, sítios arqueológicos contemporâneos ainda, do século XX, ou muito mais próximos a nós, eles podem ser abordados a partir da arqueologia. Outra coisa é que a arqueologia subaquática não está relacionada somente a naufrágios, e ela não é a mesma coisa que o resgate de bens sobrados, e nem a mesma coisa que a caça ao tesouro. Todos os bens arqueológicos localizados em terra pertencem à União. Na água é a mesma coisa. Não há diferença. Para a ciência não há nenhuma diferença. Não há motivo para isso. Então, muitas vezes a primeira abordagem, as pessoas acabam se fascinando pelo tema por causa do que está presente no imaginário coletivo, né, do baúzinho cheio de moeda, com o galeão espanhol afundado, mas isso não tem nada a ver com arqueologia. Isso é caça ao tesouro, e é uma prática que é condenada em muitos lugares do mundo. E essas foram, acho que, aquilo que eu precisava destacar antes de entrar na explanação de alguns estudos de caso, né? E também uma outra coisa é dizer que a arqueologia subaquática ela é uma das possibilidades dentro daquilo que a gente chama de arqueologia de ambientes aquáticos. Por quê? Juntamente com a arqueologia subaquática, existe a arqueologia marítima, né? Termos, assim, divisões da ciência consagradas, né? Que seria a arqueologia marítima e a arqueologia náutica. A arqueologia náutica ela visa estudar as embarcações. Então, muitas vezes, algumas dessas embarcações podem estar em museus, e o arqueólogo náutico ele pode trabalhar essa embarcação a seco. Às vezes essa embarcação ela está enterrada por um aterro, então não há mergulho envolvido. A arqueologia marítima ela aborda todos esses remanescentes materiais de atividades que ocorreram tanto dentro d'água quanto fora d'água, mas relacionadas à vida à beira do mar. Só que aí você fala, tá bom, mas e para alguém que está tendo a mesma relação com a água em um rio? Você pode chamar de arqueologia marítima? Pode, mas fica estranha, né? Então, se a gente pegar e abordar isso a partir de um termo mais amplo, a arqueologia de ambientes aquáticos,
vai ser mais amistoso e outras possibilidades de estudo vão estar presentes ali no imaginário das pessoas e no escopo dos estudos, né? Então, isso eu vou, no final das contas, acabar falando muito mais de arqueologia de ambientes aquáticos. E eu vou começar a apresentação. Só um momento para eu me adaptar aqui ao Google. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tem que só exibir a tela toda aí para você, né? Botar o modo de exibição e slide. Para ficar maior para a gente. Mas deixa eu ver aqui. É aquele símbolo lá embaixo da direita. Isso. Beleza. Show. Pronto. Tá certo. Deixa eu dar capo. Bom, estão vendo? Sim. Então, a gente vai falar de costa, de zonas desse encontro da terra com a água. Ela pode ser muito... Ela tem diversas formas, né? Aí vocês veem a praia das Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Essa é uma foto de 2010. Vocês podem ver que é uma ocupação, há uma presença humana perceptível, mas ela é de pouca alteração, de relativamente pouca alteração das feições naturais. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também esse tipo de ocupação na costa, né? Nós temos o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá, que são maciças estruturas estabelecidas nessa linha de costa, estruturas essas construídas deliberadamente para esse contato entre terra e água. Então, aí há uma grande diferença da materialidade, né, do que pode ser encontrado no estudo dessas zonas de contato, dessas zonas de costa. E como é que pode ser feito esse estudo? Aí é que a parte interessante, ou na verdade como ele deve ser feito. Se você está abordando um ambiente que essencialmente é de interface, você tem que examinar tanto a parte seca, quanto a zona intermarés, quanto a zona úmida. Então, o arqueólogo ele tem que ser polivalente, ele tem que trabalhar tanto no ambiente emerso quanto nas áreas nas áreas de variação de maré e nas áreas também permanentemente afogadas. Isso é o desejável para uma pesquisa desse tipo, né? Nem sempre acontece, por diversos motivos, mas é o desejável para isso. Como esse tipo de ocupação que acontece na costa é extremamente variado, né? Então a quantidade de vestígios e os tipos deles são também bastante diferentes. Tem muita coisa que pode acontecer, que pode existir nessa área, né? Aqui tem um exemplo do naufrágio do Recreio, em Santos, né? E ele fica, por vezes, enterrado, por vezes embaixo d'água, por vezes aparece. Então, o estudo dele demanda uma coisa bastante importante, que é trabalhar com os movimentos da natureza, trabalhar com as marés. E, muitas vezes, nós não precisamos escavar, né? A arqueologia está muito associada à escavação.
E muitas vezes não é necessário isso ou não é possível também. Então, nesse caso, o mais interessante é fazer um levantamento da estrutura, né? A medição dessas estruturas e ver como é que elas estão dispostas no ambiente, né? Também há casos em que a relação com o ambiente emerso é explícita, e é o solar do Unhão, né, em Salvador, só que o sítio está submerso. Nesse caso, é uma área de transbordo de mercadorias, principalmente uma área de conserto de embarcações, de carga e descarga de carvão mineral. Então, esse sítio subaquático, embora ele esteja completamente submerso, não entender o que está na parte emersa diminui muito o potencial explicativo desse sítio arqueológico submerso. E, ao mesmo tempo, se você não entende as relações desse trapiche, né, centenário aí com a água, você perde muito do sentido da existência dele. Aqui é um outro exemplo em Aracaju, né, que trabalhei por muito tempo lá, né, e existem muitos vestígios próximos às cidades, porque as cidades elas acabam tendo uma relação com a água, né, que vai além do portuário. Muitas vezes pode ser para o consumo da própria água, isso aqui está num rio, né? Essa água é salobra, mas não está. Aracaju, a parte antiga dela não está na porção marítima, assim, dentro no rio Sergipe. Então, esse daí é um antigo trapiche, uma ponte de embarque de um antigo trapiche. Vocês podem ver que só restaram os pilotis de madeira, né? E é muito... Esse tipo de sítio, ele não é chamativo, essa é uma outra condição, né, desses sítios. Muitas vezes sítios arqueológicos com pinturas rupestres, ruínas de pedra, em áreas assim bonitas, vegetadas, cênicas, são aquelas coisas que mais chamam a atenção. Mas, na verdade, muitas vezes a gente vai trabalhar em áreas urbanas degradadas ou onde se presta pouco atenção a esses vestígios. Isso aqui está numa das avenidas principais lá de Aracaju. E são os vestígios de uma ponte de embarque, né? de um antigo trapiche. Essa é uma outra visão, né, desses vestígios, né? Isso é na maré baixa de Cisígia, né? Então, é uma oportunidade também para fazer com que os alunos... esse levantamento foi feito numa das disciplinas que eu ministrei lá, de que os alunos tenham um contato com esse tipo de vestígio arqueológico, que ele não é assim tão destacado, muitas vezes, não está presente no imaginário coletivo, e é um bom momento em que a gente pode também trabalhar com técnicas não invasivas, só fazer o mapeamento do sítio. A escavação é um dos últimos recursos para o estudo de um sítio arqueológico. Primeiro, é importante se entender o que está fora, fazer um mapeamento dessas estruturas e ver qual é a sua relação com o ambiente. Por quê? Porque essa primeira abordagem vai acabar guiando quais serão as intervenções interventivas de escavação que vão acabar gerando acervo, e o acervo ele é tanto uma parte importante do estudo arqueológico, do entendimento da cultura material, mas é preciso guardá-lo, conservá-lo para o resto da existência de quem quer que seja. Então, isso é um ônus bastante
bastante grande. Então, qualquer intervenção desse tipo precisa ser muito bem estudada. E o custo disso, dessa cadeia de trabalhos a serem desenvolvidos pela arqueologia, fica muito grande. Então, para a gente fazer uma arqueologia que se difunda mais, né, que ela abranja também esses sítios arqueológicos que muitas vezes não têm uma cara arqueológica, que não tem o jeitão arqueológico, é necessário fazer esse tipo de abordagem. E é bastante educativa essa parte de dimensionamento, de mapeamento das estruturas. Afinal de contas, sítio arqueológico é um lugar arqueológico, e assim como é um lugar, ele precisa ser entendido, onde ele está, qual é o seu tamanho, e toda essa relação espacial, que também é um dos instrumentos mais importantes para a sua gestão. Essa ponte, essa aglomeração de pessoas é onde estavam as estruturas, que vocês viram, né? É uma ponte de madeira acessando a parte seca para as embarcações. E o trapiche era esse aqui. Trapiche muitas vezes é entendido como um armazém, um grande armazém onde as cargas esperavam para serem embarcadas ou onde ficavam após serem desembarcadas. Também pode ser entendido como a própria ponte de embarque. Depende muito do tempo e da região de que se está tratando. É mais um exemplo de possibilidade de sítio arqueológico, né, existente nessa zona de costa, lá na própria cidade de Aracaju, e entendam que isso é uma coisa importante, porque essas áreas elas são públicas e elas o estudo desse tipo de sítio não vai atrapalhar ninguém, você não vai parar a dinâmica da cidade, não vai fechar ruas, não vai interditar terrenos. Então, o estudo dessas estruturas vai mostrar muito sobre essa ocupação humana e ainda vai ser vai atrapalhar pouco a dinâmica de uma sociedade, né? Mais um exemplo de aula que o pessoal está medindo aí uma embarcação que fica na zona de interface, né? É uma embarcação, um pequeno navio, um pequeno barquinho de madeira, mas é que esse tipo de sítio arqueológico, esse tipo de vestígio é bastante interessante para atividades educativas, né? Ele tem implicações lá com figuras conhecidas lá de Aracaju, o prático Zé Peixe, né? E não é muito antigo, mas ele tem um valor importante para o entendimento da sociedade aracajuana, né, do que acontece lá em Aracaju, e ainda um ótimo sítio para o ensino, né? Esse tipo de área, de zona de interface, é onde aconteciam muitas atividades. Ainda podem acontecer muitas atividades, como o banho de mar, a pesca, ou até mesmo as atividades portuárias. Mas como os equipamentos vão ficando maiores, né, as embarcações maiores, os portos maiores, tudo ganha uma dimensão muito ciclópica, esse tipo de ocupação vai cedendo, que vocês estão vendo na imagem, vai cedendo espaço, né? Essas canoas vão desaparecendo, essas pessoas deixam de utilizar a praia, essa área de interface, esse tipo de atividade de reparo naval vai desaparecendo. Então, essas são cenas não tão antigas, mas que mostram praticamente um mundo completamente diferente. E são esses vestígios que podem ser encontrados facilmente principalmente nessas zonas urbanas, né?
E agora já vou partir para um outro estudo de caso. Agora estou percebendo que eu esqueci de colocar um mapinha lá de Sergipe e de Aracaju, mas falha minha. Mas de Alagoas está aqui. Eu vou falar de um estudo de caso na praia do Francês, no município de Marechal Deodoro, e perto de Maceió, e esse foi um programa que a gente desenvolveu de 2017 a 2019, também com outros pesquisadores, lá na Universidade Federal de Sergipe, né, com a Cristiane Amarante, né, que fez o doutorado dela aí num sítio existente nessa área, com o Fernando Almeida, que trabalhou com um sítio cerâmico, né, Tupinambá, e a Daniela Clopper, que trabalhou com o sambaqui, que sofre as influências, né, das variações tanto de maré quanto das lagunas, né, da região lagunar. Esse aqui é um tipo de sítio arqueológico que a Cristiane Amarante trabalhou, né, que são pedreiras, que as rochas elas eram retiradas dos arrecifes da praia para serem levadas para Marechal Deodoro, para a cidade, que é uma cidade histórica, antiga Santa Madalena da Lagoa do Sul, né? E essas rochas elas eram levadas para a construção das edificações lá, extraídas do cordão de Recife, né? da beira do mar. Então, esse é um sítio arqueológico e ele na verdade, ele é ausência, né? É a ausência de pedras. A gente nota os recortes feitos na pedra, na maré baixa, para a extração das pedras e também para abrir espaços na praia onde embarcações pudessem abicar para descarregar mercadorias em geral e carregar essas pedras, né? E que era muito mais fácil levar daí para Marechal Deodoro por via aquática do que em carroças, por exemplo. Então, esse é um tipo de sítio peculiar, porque ele é um afeiçoamento, né, das estruturas, né, naturais da praia. Então, ela é uma ausência, está faltando pedra aí. E a percepção isso mostra que a percepção para esse tipo de sítio das zonas costeiras ela precisa ser mais apurada, porque muitas vezes são diferenças na paisagem que vão revelar sítios arqueológicos. Ela não tem nenhuma modificação como uma ruína, não tem depósitos arqueológicos expressivos. O que ela tem são retiradas das rochas, são as marcas do trabalho empregado nessa retirada. Então, além da zona de costa de ser uma área riquíssima em quantidade de sítios, vai ser também riquíssima em termos de tipos de sítios e vai desafiar a nossa compreensão sobre as possibilidades de sítios arqueológicos, né, de tipos de sítios arqueológicos existentes. Aqui é um sítio arqueológico submerso depositário, e fica bem em frente à ocupação principal, né, da praia da Praia do Francês, que era o principal porto de Alagoas até o início do século XIX. Então, muitas embarcações entravam nesse canal, ficavam protegidas, mas não podiam seguir adiante por causa do calado. Então, elas tinham que transbordar a mercadoria para outras embarcações menores e daí seguirem adiante, né? Então, essa era uma área onde submersos
há um outro cordão de recifes que ele estreita o calado, então elas tinham que parar aí e descarregar as mercadorias e as tripulações acabavam ficando por aí e jogando os inservíveis na água, né, formando acúmulos de vestígios para nós hoje em dia. Né? Então, essa é uma visão da área, é um lugar... Tem muitos lugares nas cidades que são feios, assim, mas tem uns lugares que a gente acaba tendo o privilégio de trabalhar com uma paisagem bastante interessante. Isso daí é o que são os vestígios que foram encontrados embaixo d'água, né? E esse aqui, acima, nós temos um possível lastro, né? Uma pedra de lastro que as embarcações precisavam, muitas vezes, quando carregadas, precisavam descarregar o lastro. Quando vazias, precisam carregar o lastro para elas poderem navegar com mais estabilidade. Acima, ao lado, nós temos o fundo de uma garrafa de grés, que é uma espécie de porcelana, né? Que já não é utilizada mais assim como garrafa há mais de 100 anos. Abaixo tem um fragmento de um utensílio, né? Vocês podem ver que ele é amarelo, ele tem um verniz, né? Uma camada de vidrado, e é justamente para impermeabilizar o utensílio de barro, né? E na outra imagem há uma diversidade de cabos embaixo d'água, toras de madeira, que eles são referentes à faina náutica e também a apetrechos de pesca. Existem muitas madeiras que são restos de cercos para pesca, e eles eram muito comuns nessa região. Então, esse fundo marinho, ele é repleto de vestígios que nos mostram como eram as atividades na beira d'água há 100, 200, 500 anos atrás. A Praia do Francês tem essa denominação porque era um porto muito frequentado pelos franceses, desde 1500 até 1600. E era lá que as embarcações francesas paravam para comerciar o pau-brasil, né? Esse é um aspecto, ilustra essa gravura e esse mapa do século XVII ilustram bem como é que seria, né? A entrada das embarcações, aí elas vão diminuindo de tamanho à medida que seguem pelo canal, e aí depois elas adentram na lagoa para chegar até a Alagoas do Sul, né? A cidade que hoje é Marechal Deodoro. E aqui é interessante que tem uma outra gravura também do século XVII que mostra, não é a mesma embarcação, não é o mesmo tipo, mas é possível de se perceber a logística do transporte, né, a partir do que contam essas ilustrações antigas. Então, o trabalho do arqueólogo não é tão somente voltado a estudos de campo e a vestígios que podem ser encontrados tanto dentro quanto fora d'água, mas há um trabalho muito grande em termos de levantamento bibliográfico e cartográfico, iconográfico. Disso nós não escapamos, e, aliás, isso é parte integrante do sítio arqueológico, do estudo do sítio arqueológico. Essas informações, elas são absolutamente fundamentais para a gente compor e explicar o que é o nosso sítio arqueológico.
como vocês viram as imagens da pedreira na Praia do Francês, muitas vezes nós temos tipos diferentes de sítios arqueológicos que desafiam, né, o conceito, um conceito pré-estabelecido de uma área bem delimitadinha, onde há vestígios pré-históricos, há uma ruína específica de fazenda antiga. Não, muitas vezes são paisagens arqueológicas, né, que são importantes para o estudo. E no caso das áreas de costa, isso é determinante. E são paisagens, muitas vezes, complementares, mas uma é molhada, a outra é seca. Então, é preciso compor isso para tecer, e para tecer isso, além dos vestígios arqueológicos, é importante perceber as características da paisagem e levar em conta as informações bibliográficas, né, as informações que não materiais, o que elas podem nos contar a respeito do sítio, ou a respeito dos sítios ou contextos arqueológicos. Essa é uma carta uma carta náutica, né, do Fundador, lá do Francês, e vocês podem ver que nesse quadrado vermelho e essa elipse amarela tem aí uma âncora denotando que era um local de fundeio, e é bem na área onde foram identificados esses vestígios arqueológicos que eu mostrei para vocês. Mas existe uma grande gama de sítios arqueológicos que podem ser encontrados nesses ambientes, e também há uma grande cronologia para esses sítios. Então, eu falei até agora praticamente só de sítios históricos, só sítios criados a partir de 1500, ou formados a partir de uma ocupação, que aqui, no caso do Brasil, a partir de 1500, ou final do século XV. Só que existem também os sítios pré-coloniais, anteriores a esse período. E esse é um caso também de um sítio ali na Praia do Francês, que é o Sambaqui do Saco da Pedra. Ele já foi estudado anteriormente, né, por Diginane Silva, em 2009, mas o nosso objetivo não era tanto fazer um estudo comum aos sambaquis. A nossa intenção era entender a área que estava sendo erodida do sambaqui, porque acontece um problema seríssimo aí de erosão nessa área, não é especificamente pela água do mar, mas sim pelo volume de água que desce da Laguna Manguaba. É uma grande quantidade de água doce que desce por aí, e há uma série de questões de ocupação antrópica aí que alteram essa dinâmica. Então, o sítio estava sendo muito afetado pela erosão dessa água, principalmente nos meses chuvosos, né? Então, nosso objetivo era entender o que estava acontecendo na área de interface e na porção submersa. Nós não conseguimos ir ainda para a porção submersa, mas nessa zona de interface nós conseguimos perceber que havia uma atuação muito intensa, né, das águas aí na erosão e no retrabalhamento dessas feições, e essa água acabava... É uma coisa ambígua, né, porque a água destruiu o sítio, mas ao mesmo tempo revela o sítio arqueológico. Então vocês podem ver que essa erosão acabou revelando uma oficina conchífera, né, onde os habitantes aí do Sambaqui, né, os ocupantes do Sambaqui, produziam artefatos, utensílios a partir de conchas, muitas vezes essas coletadas
em mar aberto a profundidades significativas para o mergulho livre, né? E aqui é uma visão geral a partir do Google Earth, né, feita com base no Google Earth, de o que está acontecendo com esse sambaqui, né? Há um processo de erosão bastante acentuado a partir de 2013, né, entre 2009 e 2013, que 2017 já estava bastante avançada, né? Isso podemos imaginar que a partir das grandes chuvas que ocorreram em Alagoas em 2010, esse problema se acentuou mais. Em 2017, houve também uma temporada chuvosa bastante significativa, e isso acabou transformando bastante a paisagem do sítio arqueológico e o próprio sítio arqueológico, né? Foi um movimento que ocasionou uma escavação bastante grande dele, e ainda há processos, agora parece que não erosivos, mas de sedimentação no sambaqui. Então, é algo que a gente que ainda pode render bons frutos de estudo, apesar da destruição do sambaqui. Isso é um fato, que ele está sendo destruído, e isso seria necessário prestar atenção a essa dinâmica que está ocorrendo, né? E buscar soluções para minimizar esses impactos e para estabelecer estudos mais incisivos aí, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agora agradeço a presença de todos, e acho que agora com as perguntas a gente pode esmiuçar um pouco mais isso, porque eu falei muito, falei coisa demais, e daqui para frente eu era capaz de eu me perder. Mas eu acho que eu posso comentar um pouquinho antes, Paulo. Alguma coisa, pode ser? Opa, sem dúvida. O que é bacana na arqueologia, que trabalha com esse recorte da zona costeira, né? Até a definição de zona costeira não é só a parte emersa, é a plataforma rasa também. É essa questão, pensando na arqueologia histórica, né? Essa questão do descarte de material, né? Que conta parte da história do que houve de ocupação no litoral. Então, é comum a gente ter pesquisas no recôncavo baiano, que eu já li alguma coisa, né? No Nordeste, em alguns pontos do litoral nordestino também, e no Rio de Janeiro também, ali na Baía de Guanabara. Então, o que é curioso é a profissão do arqueólogo, né? Nesses enfrentamentos, nas dificuldades que há na pesquisa, né? Em campo, envolvendo essa parte, o ambiente submerso, né? Então, o arqueólogo, ele é exigido do arqueólogo, além do que ele já tem de expertise na área continental, essa dificuldade, né? Os apetrechos que tem para mergulhar, etc., né? E ter a investida de chegar até o artefato, né? Então, a arqueologia ela traz muita coisa importante para o nosso país, né? Em termos de litoral extenso, e as margens dos rios também, nessa questão aí do que tem de ocupação. Eu sou de uma cidade, a minha cidade natal tem o Rio Paraíba do Sul como uma marca importante lá em Campos do Goytacazes, no norte do estado do Rio, e a gente tem lá a história do Rural da Lapa, né, de um sino que um barco uma vez estava levando para uma igreja, e isso naufragou, e esse sino até hoje está lá no fundo do rio. É claro que eu estou contando uma história de um episódio lá da cultura, né, do folclore, vamos dizer assim, dessa região onde eu nasci,
mas que de alguma coisa traz à mente da gente um pouco em que medida, né, a ocupação que há no litoral ela interfere nos ambientes costeiros, né? E a geologia, né, a paisagem, ela se encarrega da sedimentação, da descarga de rios, né, e também das chuvas para ocultar esses artefatos, né? Aqui no litoral de São Paulo, aqui em São Vicente, tem uma âncora, por exemplo, que várias pessoas relatam, né, a partir de narrativas, uma âncora de uma embarcação que tinha sido encontrada e que depois essa âncora voltou para o mar, né, as pessoas devolveram para o mar. Então, a gente tem sempre no imaginário das pessoas e da sociedade sempre um desafio grande, né, uma curiosidade muito grande sobre o que tem de material assim de valor arqueológico, né, escondido, submerso, e um campo de trabalho muito grande nesse caminho, né, de tentar entender a própria região amazônica, indo para os ambientes dos rios, né, a ocupação das margens do rio na Amazônia se deu de forma muito intensa durante muitos anos, décadas, né? Isso também traz muita coisa de possibilidade de investigação, né, desses materiais que são ali na região do Tapajós, por exemplo, em Santarém, trabalhos de pesquisadores aí que trabalham arqueologia amazônica também têm interesse nessa questão do material que está submerso, né? E aquilo que você falou, o arqueólogo é o mesmo, né? A pesquisa é a mesma, a ciência da arqueologia é a mesma, o que há é a dificuldade, o desafio do que puder ser escavado, então pesquisado, além do que aquilo que é exposto, né? O material exposto facilita, né, as interpretações, e para ser sítio arqueológico, né, tem que ter os artefatos, datação e o contexto arqueológico, né? Claro que uma boa parte dessas pessoas que está aqui é de profissionais da área de arqueologia, eu estou supondo, né? Mas é só um começo eu estou só comentando alguma coisa e estou acompanhando aqui no chat, né? Se houver perguntas de alguém aí no chat, é só a pessoa colocar um nome aí no chat pedindo para se inscrever para perguntar, que aí a pessoa, na sequência, abre o microfone, né? Mas, na verdade, enquanto as pessoas não se manifestam por aqui, o Paulo, eu estou varrendo o que tem de texto aqui no chat, mas eu não sei se eu deixei escapar alguma pergunta que já possa ter vindo aqui, mas pelo que eu estou vendo, não. Mas, de qualquer forma, é isso, né? O desafio é muito grande, né? O que há de pesquisadores com os olhos nessa parte aí de investigação no campo aí dos ambientes subaquáticos, né? A gente tem a presença aqui do Mauro também, que é peruano, é pesquisador lá de Lima, no Peru. Ele, em todas as palestras, ele comparece. Se não me falha a memória, ele é geógrafo, né? E aí ele também está conosco aqui. Mas é isso, Paulo. Eu acho que as pessoas estão um pouco meio... o Magno Ferreira dos Santos é aluno da Unifesp. Ele pode abrir o microfone, Magno. Pode perguntar. Boa tarde, professores. Eu queria fazer uma pergunta sobre, na verdade, uma curiosidade. Queria saber se tem alguma coisa relacionada à identificação de artefatos, artefatos arqueológicos, utilizando mapeamento pelo satélite e alguma coisa que envolva a inteligência artificial para identificar formas, alguma coisa desse tipo. Não sei se é cabível a pergunta aqui, mas é uma curiosidade. Obrigado, professor. Bom, eu posso falar um pouquinho, Paulo, depois de você... Opa! Bom, eu sei que o Magno talvez queira o Paulo respondendo, mas essa parte de sensoriamento remoto voltada para a arqueologia, a gente já tem experiência na América do Sul, na Amazônia e nos ambientes amazônicos também dos países vizinhos, né? Com sensores aí que têm penetração no solo, inclusive, até a região do Pará, lá em Santarém, já se teve bastante coisa de investigação nisso aí, trabalhando aquela terra negra, né? Muito rica de material arqueológico, né?
mas no Brasil é uma área que é pouco explorada, né? No Peru, inclusive no Peru, em Lima, né? A Universidade Católica de Lima, ela tem pesquisadores da área de antropologia que têm feito uso de drones também, com produção de imagens dentro do infravermelho para alguma coisa de investigação do que há na superfície terrestre vinculados a sítios arqueológicos que já existem e outros locais com possibilidade de investida, de campo, né? Então, é só um pouco introduzindo o assunto, Paulo, se quiser completar eu, professor Paulo, pode falar. Eu já achei muita coisa a partir do Google Earth mesmo, mas o mais simples possível, acompanhar o cronológico, né, das imagens do satélite. Às vezes você tem uma pista e acaba examinando a área com vagar e a gente acaba achando algumas evidências a partir dessa ferramenta simples, não simples, né, mas popular, de fácil utilização. No caso dos ambientes das zonas de costa, é interessante prestar atenção nas imagens que têm diferentes marés, né? Muitas vezes você tem uma zona de costa que ela foi fotografada com a maré alta, mas a imagem anterior é com a maré baixa. Então, aí você consegue enxergar um monte de coisa. Então, isso já é um avanço da tecnologia na pesquisa arqueológica. E também, pensando em levantamento não presencial, assim, uma coisa bastante usual na arqueologia subaquática já é um emprego de métodos geofísicos, né? O sonar de varredura lateral ele permite uma cobertura muitas vezes de 100% da área, né? Você tem uma imagem pictórica do fundo marinho, e isso é um aliado extremamente importante, né, na pesquisa arqueológica. Não dá para fazer arqueologia subaquática, se dá para fazer, mas se você está pensando em áreas extensas, é preciso utilizar esses métodos geofísicos, né, também com a batimetria, perfilamento, mas o mais importante é o sonar de varredura lateral. A gente tem... Tudo bom, Magno? Tudo bem? A gente tem a Lúcia Graneiro. Sim, Magno, quer falar mais um pouco? Fala aí. Obrigado aí a explanação aí. Eu acho muito interessante essa área. Obrigado, professores. Magno. Magno é um dos cientistas do mar aí, bacharel em ciências do mar, mas ele está no mestrado, que eu não lembro qual é o mestrado. Eu acho que é em ciência e tecnologia do mar, né, Magno? Isso. Bom, a gente tem a participação também de uma moça, que é Lúcia Graneiro. Ela pergunta assim: gostaria de saber um pouco mais como é desenvolvido um projeto de educação patrimonial no contexto da arqueologia subaquática. Quer abrir o microfone, Lúcia? Pode falar com o Paulo aí. Lúcia Graneiro. Bom, acho que ele não respondeu, mas aí você pode falar um pouco sobre isso, Paulo. É da mesma forma que uma pesquisa feita em terra, só que existem outras condicionantes, né? A educação patrimonial, ela tem as normativas que regulam como ela deve ser, né? Mas o importante disso é que a pesquisa ela vai ser voltada para populações que muitas vezes não estão próximas dos sítios arqueológicos. Elas não são facilmente percebidas como as populações que esse sítio arqueológico envolve, porque há toda uma relação de navegação que ela desafia a noção de proximidade, né? Quando você tem isso em terra,
tem o sítio arqueológico e muitas vezes as populações mais próximas são aquelas que têm uma relação com o sítio ou que o arqueólogo precisa desenvolver uma relação entre o sítio e essa sociedade. Dentro d'água vai ser diferente, porque são outras populações que se relacionam com esse sítio arqueológico. Se ele estiver na beira, se estiver na beira de uma cidade, se estiver na zona costeira, na praia, aí sim a relação é mais explícita, né? Mas tem um sítio arqueológico numa ilha pouco ocupada, né? pouco povoada, então aí precisa se pensar uma outra estratégia de que a quem ele interessa, quais populações se relacionam com ele, que tipos, né? São os pescadores, são os turistas, como é que se dá isso? Mas é um projeto que ele segue os mesmos trâmites da educação patrimonial em terra. Ok, Paulo. Nós temos aqui o João Henrique Rosa também, que ele fala assim: gostaria de perguntar sobre a presença dos sambaquis na região Nordeste e como se dá a sua relação com a arqueologia subaquática. Qual é a localização mais ao norte? O João Henrique pode abrir o microfone. Vocês também podem abrir o vídeo também, que a gente está em pandemia, mas a gente pode se olhar por vídeo, pelo menos, né? O João Henrique, não sei se ele está animado aí a abrir o microfone, mas ele traz essa questão do sambaquis, Paulo. Quer comentar aí um pouco? Essa pergunta de 1 milhão de ostras, né? Essa é uma questão muito importante, porque os sambaquis no sul, eles existem em grande quantidade, né? Sul, sudeste, mas já chega no nordeste, existem poucos sambaquis e eles são menos monumentais que os do sul, né? Então, qual é o problema aí? Será que eles existem em menos quantidade mesmo? Ou eles foram mais destruídos? Ou nós ainda não conseguimos identificá-los? Porque essa não é minha área de especialidade, mas é uma discussão bastante interessante na arqueologia subaquática, e o pessoal envolvido nesse projeto aí da Praia do Francês, né? A professora Daniela Cloca, do Fernando Almeida, mais a Brenda Balsa, da Universidade da Califórnia, nós estamos terminando um artigo que vai falar justamente sobre isso. Pode ser que o sambaqui do Saco da Pedra ele dê uma referência, ele dê um direcionamento de como é que esses estudos, em termos de estudo da paisagem, poderiam eventualmente localizar outros sambaquis no Nordeste. Mas eu creio que os mais ao norte, no Maranhão existem, no Pará também, esses são os mais ao norte, mas é que saindo da região sudeste mesmo, eles diminuem bastante em frequência. Ou melhor dizendo, a região nordeste tem poucos sambaquis conhecidos. Essa é uma questão bastante importante na arqueologia brasileira. E tem uma curiosidade, Paulo, e também o João Henrique, por exemplo, Ilha de Cabo Frio, que eu participei de um trabalho de campo. Tem parte do sambaqui que está submerso, outra parte está imerso, e tem campo de dunas. Então, você tem todo um trabalho que há dos sedimentos, da questão de deformação da paisagem, hoje, que mascara um pouco o que havia de sambaquis também no passado, né? Então, tem parte do sambaqui imerso e outra submersa. Então, a gente tem também a dinâmica do litoral, do ponto de vista geológico, né? Que também interfere nessa questão da facilidade de encontrar ou não o sambaqui, né? A Suzana Arruda aqui, ela, se quiser abrir o microfone, pode abrir, mas ela
ela faz uma pergunta: como essa pesquisa contribui para a cultura da população local? Há intercâmbio entre universidade, comunidade e poder público? E em que medida esse conhecimento pode contribuir para as políticas públicas, história, turismo, economia? Suzana Arruda pergunta isso. Produção do conhecimento, ela tem que ser justamente, tem que ser pública, né? A arqueologia, ela precisa essencialmente ser pública quando se trata de uma arqueologia não voltada para empreendimentos. Na verdade, essa também tem que ser uma arqueologia pública, ela é publicizada também, mas a arqueologia feita por universidades públicas, ela tem que ter o conhecimento disponível para todo mundo. Em primeiro lugar, esse material ele vai para o Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico Nacional. Lá ele já estaria disponível ao público. E também esses trabalhos eles envolvem a educação patrimonial. O envolvimento dos diversos entes existentes vai depender das condições de continuidade desses projetos. Não é uma coisa fácil fazer pesquisa no Brasil. Aliás, é difícil e está ficando cada vez mais difícil. A continuidade desses trabalhos é uma coisa que ficou muito ameaçada no momento. Mas essa interação entre o conhecimento arqueológico e as populações locais é uma coisa absolutamente imprescindível. Hoje em dia, existe também a questão de que nós estamos aqui nesse ambiente virtual e ele é aberto a um grande número de pessoas. É claro que há uma grande exclusão digital no Brasil, mas eu acho que eu jamais falaria para 139 inscritos, ou agora 60 pessoas, já teve, acho que um pico de 80 pessoas. Isso não é uma coisa fácil de falar para tantas pessoas assim. Então, os meios digitais são muito importantes e esse conhecimento fica na rede, fica disponível e é algo que precisa ser explorado mais. A Cristiane Amarante faz isso muito bem. Mas existem também muitos conflitos, né, entre a produção acadêmica e as populações locais e os interesses das elites locais. Isso é uma coisa que muitas vezes não se coaduna. Mas, de forma geral, tudo que é feito pela arqueologia deveria ser público, o princípio dele. Nós temos visto que, nesse momento de pandemia, o conhecimento arqueológico, mesmo que de um lugar que você nunca tenha visto, pode ser uma coisa bastante importante para se manter a sanidade mental e a esperança em um dia melhor, né? Então, a arqueologia não tem uma função específica, muitas vezes não tem essa relação de determinação, mas ela pode ser apropriada e deve ser apropriada por diversas pessoas. Só o fato de fazer arqueologia numa universidade federal é um ganho assim inacreditável. E quando eu comecei, era em termos de pós-graduação, né? Então você ficava era uma coisa a elite da elite. Hoje em dia nós temos uma facilidade muito maior do acesso ao ensino público, né, superior, e em universidades federais, em graduação. Então, só nesse mecanismo educacional já acontece uma grande difusão do conhecimento. E as possibilidades são várias, né? E a gente tem que lembrar também que a UERJ, no Rio, já há uns quase 10 anos, criou um curso de graduação de arqueologia. Então, o curso de arqueologia
acaba despertando interesse também para as pessoas conhecerem e tudo mais, né? A gente tem aqui agora o Thor Martins, que faz a pergunta assim, se ele quiser abrir o microfone, pode conversar com o Paulo, né? Há estratégias diferentes de lidar com um sítio em uma zona de costa marítima para um em uma margem de rio? Arqueologia no mar, arqueologia no rio? Estratégia de lidar com isso. São estratégias, na verdade, são técnicas, né? A gente tem que... A arqueologia vai ser a mesma, mas as técnicas elas têm que ser adaptadas ao meio, né? Da mesma forma que a gente faz a mesma arqueologia embaixo d'água, é exatamente a mesma, há uma diferença. A gente tem que levar o suprimento de ar para debaixo d'água. Num ambiente marítimo, muitas vezes pode haver ondas que prejudiquem o trabalho. Nós vamos ter as marés, que também podem prejudicar. No rio, muitas vezes o que tem é uma correnteza incessante em grande parte do ano, que dificulta sensivelmente você fazer algumas intervenções, né? Por exemplo, fazer uma linha reta da terra para o rio com a corrente, isso se torna uma atividade assim, bastante complicada. Às vezes você tem que colocar a sua linha de uma outra forma. Então, é o ambiente que vai determinar isso aí. As características do ambiente vão determinar essa intervenção, né? E tem também a questão da salinidade da água marinha, que não é muito amiga dos metais, né? Então, tem isso também, que os artefatos têm influência também do ambiente, né? A Larissa Gomes, ela diz que é estudante de geografia, e estou aqui como curiosa, né? Gostaria de saber se é possível realizar pesquisas arqueológicas nas zonas costeiras de área de preservação ambiental permanente. APA. Então, como que a pesquisa arqueológica ela interage em ambientes de APA, né? É o que ela está colocando aqui. Eu acho que é possível e desejável. Vai ter que só seguir os trâmites tanto do IFAM quanto da unidade de conservação, né? Isso é algo que tem tanto as regras próprias dessa unidade de conservação quanto as regras da União, do Estado e do município. Mas eu acho que é desejável, porque isso só agrega conhecimento àquela área. Então, isso tem que ser tratado como algo que aumenta o interesse naquela área, aumenta o interesse na preservação e na gestão daquilo. E talvez, muitas vezes, esse seja o elemento que falta para uma comunicação melhor entre a unidade de conservação e as populações, né? Que acaba havendo muita tensão entre a preservação e quem mora por perto. Mas, de forma geral, é absolutamente desejável essa pesquisa nessas áreas. Tomando cuidado para não fazer escavação, não jogar óleo na água, ter os cuidados que tem que ser sempre tidos em conta, mas uma área de preservação você precisa ter uma conduta assim, muito mais firme nesse sentido, né? Que a escavação, né, tem que ser pensada se ela é efetivamente necessária. A escavação é perturbação do solo também. Não é só geração de conhecimento. Existe o lado físico dela, que é, embora numa escala muito menor do que uma dragagem, mas ainda assim. A gente tem aqui, Paulo, também a Roselaine Florencio da Gama. Boa tarde, professores. Esse resto de navio que tem aqui na Praia de Santos, em que a maré baixa está bem visível, é considerado sítio arqueológico?
E os estudantes conseguem ter acesso, sou estudante de geografia e tenho essa curiosidade. Na verdade, eu vou dizer que aqui em Santos são 2 navios, né? Você falou do Recreio, mas tem um outro que tem alguma estrutura ainda visível em maré baixa. Fala aí, Paulo. Sim, o Recreio é o mais conhecido, né? Quer dizer, o mais conhecido é o que há mais tempo se sabe que está lá, né? E ele pode ser, sim, considerado um sítio arqueológico, depende de como ele é abordado, né? Pelos arqueólogos, pela população. Muitas vezes é preciso ter uma discussão ampla, franca, sobre qual é a relevância desse tipo de patrimônio. Na minha opinião, é um sítio arqueológico, porque é um navio que foi construído em 1928, ele fazia parte de uma famosa linha de navegação entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro, tem uma história interessante, virou um navio boate. Então, é uma coisa interessante, mas é um perigo assim para quem anda lá, para cortar os pés e tal. Então precisa ter um diálogo, uma discussão ampla sobre o que se quer fazer com aquilo, o que se pode fazer, e também parar de pensar. Eu vejo muitas notícias de Santos que o pessoal trata essas embarcações como se fosse astravancando o progresso da cidade, que os banhistas não podem usar a praia, é um problema para a prefeitura. E se fosse visto do outro lado? E se eles fossem musealizados, incorporados à própria fruição da praia? Então, é necessário pensar isso de outra maneira, né? É preciso enxergar as diversas posições, as diversas possibilidades. É um material interessantíssimo para trabalho. E assim, eu não sei se ele está descoberto ou não, tem anos que ele não fica descoberto, e tem que ser na maré baixa, né? Na maré que se exige. O João Henrique Rosa dá os parabéns pela iniciativa e obrigado pela resposta que você deu. Eu aproveitei, pessoal, eu estou no WhatsApp, a Paula Stumpf, é uma turismóloga de Goiânia que não pôde vir ano passado aqui, em umas palestras sobre arqueologia. Eu acabei divulgando aí uma palestra que vai acontecer envolvendo educação patrimonial. Ela é turismóloga, assim, de mão cheia. A Paula, ela talvez entre até aqui nessa conversa com a gente ainda por algum tempo, mas eu fiz uma divulgação aí muito interessante. Ela vai trabalhar alguma coisa de arqueologia em Corumbá de Goiás e Pirinópolis. As 2 cidades eu já conheci e são fantásticas. Goiás tem um monte de coisa bacana na área de arqueologia também continental. Beleza, aí eu andei divulgando aí. A Lúcia Graneiro agradece aí a divulgação. A Suzana fala, excelente, professor Paulo, obrigado pela resposta. O Thor Martins também agradece a resposta. Outros agradecem, aí as perguntas se encerraram por aqui, mas deve aparecer mais alguma coisa. E aí o que acontece? Tem essa questão que foi trazida aí, eu vou comentar uma coisa rápida, do papel da interdisciplinaridade, né? Arqueólogo, com historiador, se falou em políticas públicas aqui, existe também turismólogo, né? Profissionais de outras áreas, geógrafo, né? E outros profissionais que, na verdade, existe uma necessidade de ampliação maior da cultura arqueológica nas outras áreas, né? No sentido do respeito da área de arqueologia como ciência e, ao mesmo tempo, do diálogo que essas áreas têm entre si para permitir uma integração e uma interpretação mais segura a respeito do contexto arqueológico, por exemplo, né? Então, é bom a gente ter, como houve ano passado aqui em Santos, um monte de palestrantes da área de arqueologia, nem todos arqueólogos na graduação, mas muitos com pesquisas, né, na área de arqueologia. Isso mostra que a arqueologia ela nos traz muita coisa importante no campo das interações, das interfaces,
e das necessidades que há de uma área em relação a outra para dialogar, né? Então, isso é bem interessante demais. Então, eu fiz a divulgação aí de um webinário aí com a Paula Stumpf, ela me mandou até uma figura aqui, mas eu não pude colocar a figura aqui, mas, de qualquer forma, eu mandei o WhatsApp para vocês, que se quiserem, pelo WhatsApp eu posso divulgar também. O Manuel, o Magno quer fazer mais uma pergunta. Eu esqueci de dizer que o Magno é engenheiro civil também, né? Na verdade, os cursos de graduação hoje que a gente dá aula, você tem gente fazendo a segunda graduação. Vai lá, Magno, abre o microfone aí. Opa, obrigado, professor. Então, o professor citou o sonar de varredura lateral para fazer pesquisas. Eu gostaria de saber se as universidades aqui no Brasil estão estruturadas com estes equipamentos, e se, caso a gente queira fazer alguma pesquisa, utilizando esse equipamento, se a gente pode utilizar os dados, né, que já tem. É isso, então, professor. Obrigado. Sim, muitas universidades têm esse tipo de equipamento, vários outros. O Brasil está bem servido com equipes que trabalham com essas metodologias geofísicas. Agora, usar os dados que já foram produzidos, eu acho que vai depender de se eles são públicos, de uma conversa com quem os fez. Varia muito, mas eu acho que essa possibilidade de intercâmbio existe, sim. Não vejo... É uma coisa, é uma questão de perguntar e de saber quem tem os dados que te interessam e ir atrás. O não você já tem, né? Agora precisa perguntar para ver isso. Muitas vezes é uma universidade que fez, mas é para uma empresa privada. Às vezes esse dado pode ser disponibilizado porque foi um financiamento público. Depende muito. Eu tenho um exemplo da Universidade Federal Fluminense em Niterói, que faz parceria com a Marinha do Brasil. E no Rio de Janeiro tem a facilidade de ter lá instalações, sedes de instituições como a Diretoria de Hidrografia e Navegação, e que tem esses equipamentos, e existem parcerias também com essas instituições outras, né, que a universidade acaba firmando convênios de cooperação, né? O Manuel Marcos dos Santos, ele quer fazer pergunta também. Eu vou ler o que ele escreveu, mas ele pode abrir o microfone também, tá, Manuel? Gostaria de perguntar se esses sítios arqueológicos, assim como esse navio de Santos, é considerado patrimônio e se é competência da Marinha administrar autorizações, entre outras coisas. E se os objetos encontrados são patrimônios nacionais ou o descobridor tem algum direito sobre os objetos encontrados? Na verdade, são várias perguntas no mesmo parágrafo aqui. Muita coisa para responder. Pergunta se é considerado patrimônio, né, esses navios, esses vestígios de navios, e se a Marinha tem competência para administrar autorizações. Me parece que essas autorizações que o Manuel está querendo dizer, talvez seja para visita ou para pesquisa, né? Manuel, quer abrir o microfone, Manuel? Sim, para pesquisa. Eu queria saber se há necessidade de uma autorização específica para mergulhar ou fazer a pesquisa de campo, né? Se estamos falando de uma pesquisa, assim, se estamos falando de uma pesquisa arqueológica, quem vai dar autorização ou não é o IPHAN, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Uma vez que é um naufrágio, a Marinha vai ser consultada a respeito do que ela acha disso daí. Agora, se nós estamos
Então, não é a Marinha que dá a permissão de pesquisa arqueológica. Agora, se estamos tratando de um naufrágio que aconteceu há menos de 5 anos, aí tudo isso ocorre via Marinha. Isso aí é um resgate, né? Porque há uma diferença entre a arqueologia subaquática, o resgate de bens sossorbrados, né? Aí há uma questão que a lei, ela, para o patrimônio arqueológico, ela deve ser seguida também nos naufrágios. Então, isso daí tem que passar primeiro pelo IPHAN e depois vai ser consultado pela Marinha, vai ser consultada a Marinha. Mas todos os outros sítios arqueológicos, eles vão ser só abordados pelo IPHAN e a Marinha pode ser consultada ou não. O que acontece é que muitas vezes o arqueólogo precisa, ou na maior parte das vezes, precisa entrar em contato com a Capitania dos Portos e dizer que está trabalhando lá e ver se não vai atrapalhar a navegação ou qualquer outra coisa que ocorra. Mas essa interação necessária entre o IPHAN e a Marinha é no caso de naufrágios, que incide sobre a lei arqueológica e a lei 7.542, de 1986. E aí é uma confusão danada que dá margem à confusão entre arqueologia e entre o resgate de bens sossorbrados. Essa questão jurídica ela é meio confusa no Brasil. E aí isso é uma história que vai uma conversa, vão várias lives a respeito disso. Ok, muito obrigado. Nada. O Mauro, na sequência aí, o Mauro Palomino, ele está divulgando um trabalho que ele fez com o Spring lá no Peru, e aí ele colocou no chat aí o link aí para acessar o trabalho dele. O Mauro é pesquisador lá em Lima, e me parece na área de geografia. E ele tem estado conosco aqui em várias conversas, várias lives aí. O Magno agradece. Eu coloquei o WhatsApp, meu correio eletrônico, caso alguém queira mais alguma informação. O Paulo, eu coloquei o link da sua tese de doutorado já no chat, há mais um tempinho aí atrás, para as pessoas, se quiserem conhecer sua tese de doutorado, né? E a Jana Machado vem com uma pergunta assim: mas se for em unidade de conservação, precisa de autorização do ICMBio também? A Jana, pode abrir o microfone, Jana. Se quiser complementar, se quiser fazer a pergunta diretamente. Bom, eu acho que a pesquisa... tá. Ela está colocando que me parece que se a pesquisa for dentro de unidade de conservação, precisaria de autorização do ICMBio, que é do Ministério do Meio Ambiente. Me parece que se a unidade de conservação for de domínio do Ministério do Meio Ambiente, do governo federal, aí sim você precisa ter autorização para alguma investida em pesquisa arqueológica. Não é isso, Paulo? Se você quiser corrigir e completar, fique à vontade, Paulo. Não, dessa parte das normas e legislação de trabalho em unidades de conservação, eu não domino, mas eu sei que você tem que pedir a permissão para o IPHAN, porque é um trabalho arqueológico, e se é uma unidade de conservação, já é meio que certo que você vai ter que começar a pedir autorização primeiro pelos gestores daquela unidade de conservação, e aí depois ir vendo se precisa pedir para o Estado, município, ICMBio. Vai demandar muitas autorizações, porque se é uma unidade de conservação, então espera-se que tenha uma efetiva conservação e restrição e gestão das atividades, mesmo que científicas, né? E as unidades de conservação são de várias categorias, né? Você tem, dentro até do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, aquelas que são de, por exemplo, Parque Nacional, aí é uma categoria, e você tem outras categorias, e a legislação, ela
ela estabelece, na verdade, dentro da arqueologia, você tem arqueologia de alto impacto, de médio impacto e de baixo impacto, do ponto de vista de transformação da natureza, das escavações. Então, suponho que esse diálogo da própria IPHAN com o Ministério do Meio Ambiente já é facilitado por conta dessa situação ser comum aí de se também pesquisar dentro de alguma unidade de conservação. O primeiro passo é saber se os gestores da unidade, conversar com eles e se isso é possível e é interessante nessa unidade de conservação. Beleza. O Robson Gonçalves, aí ele quer fazer a pergunta. Pode abrir o microfone, Robson. Olá, boa tarde para todos. Não estou acadêmico da área, eu sou de uma área completamente diferente, mas tenho como meu hobby a prática do mergulho. E muitas vezes na questão ambiental, principalmente nos seres marinhos, existem trabalhos que são feitos de fotografar a espécie e enviar aquela foto para algum local para que se estude aquela espécie, né? Existe alguma forma, aí vai minha pergunta, né? Existe alguma forma de um não acadêmico contribuir com a arqueologia subaquática? Existe algum trabalho em cima disso? Algum caminho que a gente possa contribuir? Todos. É muito importante. Quem mais conhece dos pontos submersos que podem interessar a arqueologia é aquele que está direto mergulhando, quem trabalha com mergulho, quem é um regular mergulhador recreativo, o marinheiro. Essas pessoas que estão em contato com os possíveis sítios arqueológicos. É mais do que necessário, é extremamente importante que essas pessoas trabalhem junto com os arqueólogos. E os arqueólogos precisam precisam sempre estar abertos à participação dessas pessoas nas pesquisas. Não dá para um interessado, curioso, assim, fazer uma pesquisa arqueológica, mas essas pessoas têm que ser engajadas nas pesquisas arqueológicas. Isso faz parte do tornar público, tornar acessível à sociedade aquilo que o arqueólogo faz. Existem uma das maneiras que isso ocorre, né? Existem programas tanto de instituições de ensino, voltadas ou não para o mergulho, que abrem esse caminho para o contato entre mergulhadores arqueólogos e mergulhadores recreativos. Isso pode ser feito. Nós já participamos há muitos anos atrás de um programa de educativo ligado à Nautical Archaeology Society do Reino Unido, que fazia justamente a formação de mergulhadores, uma introdução à arqueologia subaquática, não formando arqueólogos, mas mergulhadores que tinham noções básicas de arqueologia subaquática. Eu acredito que algumas operadoras de mergulho também têm essa vertente de ensino. E, assim, importante também é saber ir atrás de quem está fazendo as pesquisas, né, do mergulhador, e tentar se engajar nelas, porque, como eu disse, não está fácil fazer pesquisa no Brasil. Então, elas diminuíram bastante na sua capacidade de intervenção em campo. Então, se tiver ajuda, se tiver alguém disposto a ajudar, que leve seu equipamento de mergulho, seu entusiasmo, isso vai ser bastante interessante para o arqueólogo. Mas, sumarizando isso, é extremamente importante que esses mergulhadores estejam, como vocês, estejam ligados a essas pesquisas. É uma coisa desejosa isso daí. Desejável. Bacana.
O Magno aqui diz, o engenheiro Magno, né, o Ferreira, ele diz que na UI tem um curso de arqueologia subaquática. Na UI deve ser uma empresa, suponho que sim, né? Naui, sim, Naui. ela tem, sim. E o Magno, esse nosso aluno aqui da Unifesp, ele é conectado com tanta coisa, esse rapaz, ele é espetacular, o Magno. Ele se mete em muita coisa, assim, ele é um cara, assim, agitado. Olha, temos agora o Pedro Zanotto Amaral. Se quiser abrir o microfone, Pedro, pode abrir, mas eu vou então fazer aqui a pergunta dele. Ele pede desculpa se a pergunta for mais uma questão de curiosidade a respeito da arqueologia no Brasil em geral. Além dos sambaquis, existe algum outro vestígio de assentamento mais complexo no resto do país ao nível de civilizações organizadas em cidades-estado? Talvez perto da região do Xingu, como algumas antigamente já cogitaram? Sempre estranhei a inexistência, né? Especialmente considerando a sofisticação dos vizinhos andinos e a aparente falta de discussão arqueológica do tipo no Brasil. Você pode pontuar a gente aí, Paulo, com relação a isso? A sofisticação de uma sociedade, ela não está tanto na capacidade de produzir coisas, né? Então, de fazer coisas. A complexidade de uma sociedade está justamente nas relações sociais que ela estabelece, né? Então, muitas vezes, ter poucos restos arqueológicos, poucas coisas que sobraram, não significa que eram sociedades complexas ou sociedades simples. Simplesmente nós não temos a percepção tão clara dessa dimensão, né, dessas sociedades. Mas os sítios arqueológicos amazônicos, eles são estruturas, são contextos arqueológicos gigantescos, que envolviam uma quantidade de população muito grande. Eles estão dentro dos chamados cacicados que dominavam a Amazônia. São estruturas bastante imponentes, né? Mas existem outros sítios arqueológicos e a monumentalidade deles não está nos vestígios que restaram, mas sim nas possibilidades de conexão entre esses diferentes sítios arqueológicos. Se for pensar na ocupação do litoral pelos Tupinambá, ela é absolutamente gigantesca. É um território que talvez seja equiparável à ocupação andina em extensão. Então, essa questão de complexidade e simplicidade, ela é muito relativa. A monumentalidade, ela precisa ser enxergada além das estruturas físicas legadas ou que restaram para a nossa percepção. Ok. A gente aqui não tem mais perguntas, não. O Robson agradece a resposta, o Magno também agradece. E aí eu acho que é bacana esse tipo de abordagem que as pessoas trazem, né, em relação à arqueologia, porque, de fato, com relação à ocupação humana aqui na América do Sul, eu participei de alguns eventos no museu, né, de arqueologia e etnologia, lá da USP. Muito pouco participei, porque eu não tive como ir a São Paulo muitas vezes, mas o que tem de pesquisa apontando muita coisa de novidade na Amazônia é estupidamente grande, né? A gente vê que tem pesquisadoras que vão para a Bolívia, vão para países vizinhos também, alguns em ambiente amazônico, com descobertas incríveis do ponto de vista dessa monumentalidade não associada exatamente à questão de construções, né? Porque as relações sociais realmente eram incríveis do ponto de vista das comunicações com outras pessoas, né? Outros grupos que ocupavam a região amazônica aqui na América do Sul.
E a Amazônia tem um caráter meio danoso para a arqueologia, que é ambiente úmido e com poucas cavernas, né? E diferente dos Andes, né, que você tem ambiente seco em alguma parte ali dos Andes com cavernas, né? Então a preservação de ossadas ela se dá de forma bem diferente, né? Nesses dois ambientes. Mas de qualquer forma o que se tem de vestígios da ocupação na Amazônia é algo assim monumental mesmo, do ponto de vista da quantidade de população que ali já habitou e que fez o registro. A própria floresta amazônica ela é alterada em função dessa ocupação, né? E a quantidade de vestígios embaixo d'água é algo a ser explorado ainda. Muita coisa, e muito material em cerâmica também, né, por conta de um período aí de muita produção de muita argila nos rios, né, muita matéria-prima para produzir cerâmica, e às vezes na margem lá acho que é do Tapajós, não tenho certeza, naturalmente vai, com a erosão das margens do rio, vão expondo, né, urnas funerárias, né, um negócio incrível na Amazônia, né. A dinâmica da amazônica, ela favorece, às vezes, essa coisa das evidências, né, exposição de evidências em relação à ocupação do passado. Mas é só um comentário, Paulo, eu nem sou arqueólogo, estou me atrevendo a fazer uns comentários aqui. Mais alguma coisa, Paulo, para completar aí? Nós temos aí 10 minutos para finalizar. Eu acho que a gente atingiu o que a gente queria, na verdade, com esse público presente. O Paulo trazia aí de forma rápida, breve, né, parte do que se faz do ponto de vista da arqueologia subaquática, né? O Paulo ele é uma referência nacional nesse assunto do ponto de vista de pesquisa aplicada, né? Muito didático, muito preciso, né, do que ele faz e compromissado e sério, né? Então isso aí é a marca do Paulo, né? E isso faz uma diferença incrível aí para a gente que vai até o Paulo para conhecer um pouco o que se faz na área de arqueologia subaquática, né? Então é isso, pessoal. Já que não tem mais pergunta nenhuma, eu anuncio que sexta-feira, às 16 horas, teremos o Miguel Freire falando sobre um documentário ficcional sobre erosão em Atafona, né? Uma parte dessas palestras tem relação com a zona costeira do Norte Fluminense. E na sequência lá eu já botei o link aí com todas as palestras que estão sendo agendadas aí até o final do ano, né? Com relação a assuntos aí que têm sido trazidos por nossos colegas aí, que têm uma trajetória bem interessante e compartilham conosco esse material. Todas as palestras, quando autorizadas pelo convidado, elas estão disponíveis no site do Observatório, né, da Dinâmica Costeira, que eu vou repetir aí deixa eu só olhar aqui. Vou repetir aí o link no próprio chat, mas todos que estavam inscritos receberam o material também aí por correio eletrônico. Até meia-noite hoje vocês podem se inscrever nessa palestra de agora, para efeito de emissão de certificado. Os certificados estão sendo emitidos de forma gradativa, porque a gente está com alunos, bolsistas, encarregados por essa tarefa, né? E a sobrecarga de aulas não presenciais está sendo bem dura para os nossos alunos também, e a gente, professores, para dar aulas remotas, a gente tem preparado aulas aí exaustivas, né, para dar tudo certo dentro do que é possível fazer de forma remota, tá bom? Obrigado a todos, e aí eu agradeço ao Paulo mais uma vez esse tempo que ele teve aí conosco, e aí a gente encerra aqui, então, essa experiência aqui dessa conversa com o Paulo Camargo. Obrigado, então. Valeu, obrigado a todos. Foi bastante interessante. Perguntas bem focadas no assunto. Então tá. Boa noite para todo mundo, então. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau.